Este programa é livre para todos os públicos. Olá, família Canção Nova, que bom chegarmos juntos nesse dia, nesse programa Discípulos e Missionários. O tema de hoje, olha, 2 colunas da igreja. A gente vai conhecer, aprofundar nesse tema conosco, Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo. Sua bênção, Dom Odilo. Deus abençoe, muito obrigado a vocês todos, um bom domingo. Hoje, festa de São Pedro e São Paulo, e é um dia muito especial porque é também chamado Dia do Papa. Né? Dia do Papa. E por que Dia do Papa? Porque a igreja toda, nesse dia, reza especialmente pelo Papa. Né? A oração especial pelo Papa e também a coleta do óbolo de São Pedro para ajudar o Papa a realizar a sua missão, sobretudo a missão da caridade. Tema que a gente falou no programa passado, aprofundou bastante, você pode rever esse programa aí no Play Canção Nova, vale a pena conhecer mais e entender mais o significado do óbolo de São Pedro. E hoje então, dia dessas, a gente chama assim, né, Dom Odilo, 2 colunas da igreja, São Pedro e São Paulo. Por que a gente diz que eles são as colunas da igreja? Bem, na verdade, são colunas da igreja os apóstolos todos, né? Mas, é claro, imagens podem ser atribuídas diversamente. E, se quisermos, entre todas as colunas, as 2 colunas mestras, né, são Pedro e Paulo. Porque eles são os 2 apóstolos referenciais que aparecem no Novo Testamento, no início da evangelização, como aqueles que foram determinantes para os rumos que a igreja tomou. E é inegável o papel de Pedro. Jesus pessoalmente escolheu Pedro para o papel de ser, digamos assim, a referência da fé dos outros. Tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos na fé. É o que Jesus recomenda a Pedro. E, por outro lado, Jesus entregou a Pedro o pastoreio das ovelhas, dos cordeiros, o seu rebanho todo, depois que Pedro confirmou, né, 3 vezes o que significa, confirmou para valer, né, que ele o amava. E o amava mesmo a Jesus. E por isso Jesus entregou a ele o cuidado das ovelhas e dos cordeiros do seu rebanho. Isto vem a dizer a igreja, né? Bom, e Paulo? Paulo foi escolhido depois, né, depois como apóstolo, quando já a igreja estava nos inícios. Né? Será que Paulo conheceu Jesus? Pode até ser, mas não consta. Não consta que ele tenha conhecido Jesus ou encontrado Jesus. Talvez nós podemos imaginar que Paulo tivesse uma idade de, sei lá, 8, 10 anos, quando Jesus morreu, ou talvez 15 até, quando Jesus morreu. Ainda era um jovenzinho, adolescente, mas isso são cálculos que nós podemos fazer. O que sabemos é que Paulo teve aquele encontro com Jesus que ele nunca esperava, pelo contrário, Paulo estava convencido de que os cristãos eram uma seita que tinha que ser destruída e que Jesus era uma história que tinha acabado, que não tinha nada mais a ver, né? E assim, ele pensava como os outros chefes da época, né? do tempo, né? Bom, esse aí acabou, limpamos a área. E de repente Paulo se dá conta que não é assim. Os cristãos estão aí, né? E então ele começa a perseguir os cristãos. De repente ele tem aquele encontro impactante com Jesus no caminho de Damasco, né? Aquela voz que ele ouve: Paulo, por que você me persegue? Por que motivo você me persegue? E quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. E Paulo, então, por assim dizer, cai do cavalo. Né? Mas esse cair do cavalo não é que ele estava a cavalo, né? Só o pintor Caravaggio que pôs um cavalo na cena, mas não está dito que ele caiu do cavalo. Esse cair do cavalo é mais
a postura dele, ele, de repente a ficha cai. Então Jesus está vivo? Então é ele Jesus? E ele pergunta, Senhor, o que devo fazer então? E Jesus mostra que escolheu justo Paulo para ser evangelizador dos povos. Alguém que ele escolheu que deverá fazer muito, que deverá também sofrer muito, justamente por Jesus, a quem ele perseguia. E assim Paulo se torna o grande apóstolo missionário. Então, duas colunas. Pedro, de um lado, a coluna da sustentação, da unidade, da comunhão, né, da igreja, da confirmação na fé. Paulo, o missionário, que abre horizontes, abre caminhos e vai ao encontro dos povos para integrá-los também na comunidade de fé. Então, Paulo é a outra coluna, a coluna missionária. E isso nós dizemos hoje, já são os dois grandes olhares da igreja. De um lado, o Papa tem que zelar pela vida da igreja. Do outro lado, tem que zelar pela missão. Pela missão a igreja da igreja. É missionária, né? E por isso, até aí se explicam por que o Papa viaja, por que o Papa vai encontrar autoridades, por que o Papa vai encontrar gente que não é nem da igreja. É a dimensão missionária do próprio Papa também, da sua missão e da missão da igreja. Falando em viagem do Papa, a gente já entra aí porque daqui a um mês, início de agosto, o Papa vai para a JMJ lá em Lisboa. Dom Odilo também vai. Se Deus quiser, nós também estaremos lá para fazer cobertura, levar tudo para o sistema Canção Nova de Comunicação. Um momento marcante para a nossa fé, os encontros da juventude, né, Dom Odilo? Jornada Mundial da Juventude, JMJ, né, de Lisboa. Pois é, com muito prazer. E o Papa Francisco quer muito estar lá com os jovens em Lisboa para encontrá-los, para entusiasmá-los, para encorajá-los. E ele o fez muito bem em todos os encontros que teve. E ele desejou muito encontrar os jovens nesta jornada que vai ter, que já foi adiada por causa da pandemia, né? E por isso ela está sendo preparada até durante um tempinho a mais. E tem um tema bonito, o tema de Mariano, né? Sim. A minha alma engrandece o Senhor, é magnífica. Então, também ajudar os jovens a descobrir justamente essa dimensão do louvor de Deus, da maravilha de estar com Deus, de ter fé, de abrir os olhos para essa dimensão da fé. E o Papa apresentando aos jovens esse testemunho de Maria, né, que parte às pressas. O Papa gosta desse título, né? Maria que vai às pressas, lembrando Maria que após o anúncio do anjo lá em Nazaré, então ela parte até Jerusalém para visitar a prima Isabel e ela vai às pressas. O Papa fala disso, que a gente ensina isso, que a gente também tem que ter essa pressa em ajudar o próximo. É verdade. A missão tem pressa, né? Como alguém disse, o pobre tem pressa, a fome tem pressa, né? É o próximo. O significado daquele evento? Sem dúvida é impactante e por isso é um evento, não é um evento de turismo. A jornada é preparada como uma grande celebração, uma grande peregrinação. Tanto assim que no último dia da jornada, né, tem uma peregrinação e uma vigília noturna. Se caminha bastante. Né? Se caminha bastante normalmente, né? E uma peregrinação. E o conjunto da jornada marca fortemente o fato até mesmo de os jovens vindos de tantas partes do mundo, tantos rostos diferentes, depois se encontram, nossa, são todos cristãos, são todos católicos, são todos membros da nossa igreja. Puxa, que bonito, somos uma grande família, né? E os jovens percebem que não estão sozinhos nesse caminho, né? Então, a jornada para usar a palavra do momento, é um grande momento sinodal, né? É um grande momento de se perceber a caminho, nós estamos a caminho com tanta gente que caminha conosco na mesma direção. Bom, Dom Odilo, a gente está chegando ao final do nosso programa, Discípulos e Missionários. Semana que vem aqui em São Paulo também um momento muito esperado, Canção Nova Abraça São Paulo. Procure aí se informar no site sãopaulo.cançãonova.com, acompanhe aqui no sistema de comunicação toda a programação muito especial. Serão 2 dias esse ano com um abraço muito especial. Quanto mais gente, maior o nosso abraço, é assim que a gente fala. A gente encerra, Dom Odilo, então, com a bênção do Senhor,
e a expectativa para esse evento aqui na cidade de São Paulo. Sem dúvida, e quanto mais gente tiver, mais São Paulo será abraçada. São Paulo será abraçado. São Paulo precisa de muita gente para abraçar, porque São Paulo é muito grande, né? Então vamos lá participar do Abraço São Paulo, dias 8 e 9. Será um momento muito bonito para também conviver, para celebrar, para cantar, para ouvir, formar, enfim, para intercambiar. São tantas coisas bonitas que acontecem no Abraço São Paulo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.